Patrimonial. Atendemos empresas e condomínios com total adequação ao seu negócio. Limporte, mais que serviços, segurança. Campos 2722-7374, Macaé 2759-0726, www.limporte.com.br. Siga-nos nas redes sociais. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha esse programa ainda hoje em podcast e logo mais na reprise, também às 17 horas, na Plena TV. Quinta-feira, onde a cidade amanhece rubro-negra. Difícil vai ser não ver uma camisa rubro-negra hoje, que venceu o Corinthians ontem nos pênaltis após empate em 1-1 e levou o tetracampeonato da Copa do Brasil e o prêmio de acumulado só da decisão 60 milhões de reais, com mais durante a competição, o que já havia garantido 16 milhões e 800, então beirando a 77 milhões de reais só de premiação. O Corinthians ficou com 41 milhões e o vice-campeonato, né? O Flamengo está de parabéns, levou o tetracampeonato, é o maior campeão hoje da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos, com um céu claro, com sol e sem previsão de chuva para hoje. A máxima prevista, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje em Campos, é de 31 graus, a mínima de 21, agora faz 24 graus aqui no centro. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós seguimos a série É Possível Debater, Discutir Política no campo das ideias, com inteligência e com paz. É possível sim, mesmo em tempos de tanta polarização. E para isso, convidamos hoje o Dr. Carlos Alexandre, advogado, ex-assessor do Supremo Tribunal Federal e professor da UERJ e do Isenza. Dr. Carlos Alexandre, com voto declarado em Lula. E Fábio Bastos, advogado e ex-secretário no governo Rafael Diniz, com voto declarado em Bolsonaro, vem para comentar e para defender aí o seu voto também, a sua posição. Vamos falar ainda primeiro sobre as eleições a deputados aqui na região, governador do estado do Rio, senador, a mesa diretora da Câmara Municipal e, por fim, então, né, vamos falar sobre Lula e Bolsonaro, as pesquisas, os números, os debates também, né, que já aconteceu, outros dois que virão por aí, um, né, do SBT e outro da Globo. Então a gente fala sobre isso daqui a pouco. Muito obrigado pela presença de vocês. Já vamos trazer aí esse debate, essa conversa, sempre, né, nesse campo de ideias e mostrando que é possível sim, né, fazê-lo. No oferecimento de Proteus,
Serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. É uma clínica moderna especializada em vacinação. E o apoio de Green Energia Solar. Manchetes de hoje do portal folha1.com.br, rapidamente aqui para a gente só conferir e você ficar bem informado aí. Polícia investiga suspeita de maus tratos contra bebê em Campos. Delegada diz que nenhuma hipótese está descartada, inclusive a versão dos pais de que a criança teria se enrolado no cabelo da mãe enquanto dormia. Vladimir com Bolsonaro ou Lula no segundo turno nas pesquisas. Vladimir com Bolsonaro ou Lula e segundo turno nas pesquisas. Prefeito de Campos deve se posicionar ainda esta semana. Clarissa cobra Vladimir por Bolsonaro e Wagner é Lula. Quest, nova pesquisa, Lula 53, Bolsonaro 47, que diminui a rejeição. Prefeitura lança a programação da 11ª Bienal do Livro. Vladimir e Lindbergh negam o encontro no sábado. A informação do encontro vinha sendo aventada pelos partidos de esquerda locais. Homem é assassinado com mais de 10 tiros em Rua de Guarulhos. Gavião Carcará é resgatado pelo grupamento ambiental em Campos. Polícia segue rastro de cachorro e chega a ladrões na área central. Carro usado em dupla tentativa de homicídio é recuperado em Guarulhos. Castro e ministro anunciam obras de infraestrutura no estado do Rio. E também você confere ainda. Goitacás recebe os Séries nesta quinta-feira, buscando a liderança da Série B2. Assim que aponta aumento de 20% nos empregos temporários. Está no portal folha1.com.br. Exército e IFE vão adquirir alimentos de agricultura familiar. Só para você conferir, já adiantando aí todo o conteúdo gratuito na internet. Pela ordem alfabética, se bem que os dois aqui são botafoguenses, né, rapaz? Olha, fato, hein? Tá aí, ó, para todo mundo ver. Não sou eu que estou inventando. Tem dois botafoguenses aqui na mesma reunião. E que a gente tem a presença do Carlos Alexandre, que é advogado, ex-assessor do STF e professor da UERJ e também do Isicenza. Pela ordem alfabética, eu trago o seu bom dia primeiro, o Carlos Alexandre. Muito obrigado pela presença, é sempre bom contar com essa presença aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Bom dia a você, bom dia a Luísio, parabéns pelo título, bom dia, Fábio, querido amigo, todos e todas que nos ouvem. Eu não sei qual é a surpresa, entre 5, não tem surpresa alguma, pá. A torcida é imensa, jovem, imensa e jovem. Eu acredito, amigo, eu acredito. É porque é tão jovem ainda que talvez seja um projeto aí para o futuro. Oh, meu pai. Obrigado, amigo, obrigado. Bom, meu caro... o jovem aí, ó. Fábio Bastos, advogado, ex-secretário do governo Rafael Diniz. Bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom e um prazer recebê-lo aqui neste programa Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloísio, amigo botafoguense Carlos Alexandre. De fato, fica os parabéns pelo título de ontem, só com registro que não foi tão fácil quanto muitos achavam que seria, né? Foi quase bateu na trave. Também fico com o meu amigo Carlos Alexandre a achar que não tem tanta surpresa de ter botafoguense. Não acho que seja uma torcida imensa, mas são boas nos locais bons. Então, assim, fica mais fácil encontrar botafoguense. Então, fica assim, meu bom dia também a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Pronto aqui para esse diálogo bacana no campo das ideias sobre as nossas escolhas e também para todos aqueles que ainda ou que não decidiram ou que ainda estão fazendo algum tipo de julgamento ou de
pretendendo ouvir quais são os nossos posicionamentos. Vamos em frente para ter uma boa manhã aqui de conversa. Perfeito. E antes de trazer o bom dia do Aloysio, só para o ouvinte e para a audiência nossa que está ligado, que está chegando agora, durante essa semana, a gente tem feito aqui esse tipo de debate, já é o terceiro hoje, então a gente tenta só controlar o tempo aqui de cada um para ficar idêntico, né? Para ficar igual. Não é uma regra de justiça eleitoral, é somente para poder a gente ter uma igualdade aqui no tempo para ficar legal. Somente isso, mas também nada com mão de ferro. Então, de vez em quando aqui eu vou entrar no meio do raciocínio aí só para avisar que está faltando 30 segundos. Meu caro Aloysio, a festa é sua, parabéns aí pelo título. Era depois daquele empate lá em São Paulo. É claro, o Flamengo, com o elenco que tem, com a torcida que tem, jogando no Maracanã, time de decisão, era tudo a favor do Flamengo. Como disse o Basto, não foi lá essa facilidade toda, mas em compensação, vocês limparam a alma ontem com o Rudinei fazendo o gol da vitória nos pênaltis, sagrando. Deus é justo, né, amor? E o Flamengo tetracampeão. Parabéns, né? E merecido o título aí. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, por ordem alfabética, Carlos Alexandre. Bom dia, Fábio. Vamos estar podendo conversar nesses 2 próximos blocos, nessa função didática que eu acho que é a da imprensa, de comprovar um exemplo como uma eleição tão polarizada pode se dar no campo das ideias, em alto nível, né, onde as ideias se digladiem, não as pessoas, né? E mais com propostas do seu candidato do que com agressões ao outro candidato. Bom dia especial ao ouvinte, telespectador, categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, os taxistas no trecho aplicativo. Depois que o Nogueira repassou o puxão de orelha que os professores do IF me deram aos professores, tenho aqui 2 professores conosco hoje também, né? E se tem uma categoria que é credora de todas as demais, em qualquer sociedade, são os professores, é o magistério. E registrar, não posso deixar de registrar, em qualquer sociedade, são os professores, a improbabilidade tremenda que é registrar, ganhar um título com gol de Rodinei, e na manhã seguinte, um pouco sono, aí, no intervalo, entrar numa bancada cuja maioria é botafoguense. Então, são 2 coisas, se você me perguntasse isso ontem, mas, enfim, acontece. Vocês disseram que o debate é no campo das ideias, é na Sem ofensa, né? É engraçado que eu tenho um irmão, vocês sabem, Cristiano, que tricolor inchado. E ele é bem mais fanático que eu sou flamenguista. Eu sou um caso raro, eu sou um flamenguista que não é chato, né? Eu não apurrinho futebol. Não acho meu time o melhor do mundo. Acho que nós tivemos o melhor jogador do mundo, que foi Zico. Depois disso, passou minha maneira de grandeza. Acho que esse time de ontem não é, quando se compara, não é como o Flamengo de Jesus de 2019. O Flamengo de Jesus nunca faria um gol e se acovardaria o segundo tempo todo jogando atrás, como fez o Flamengo ontem, mereceu tomar um empate, ganhou o título por sorte, na loteria dos pênaltis. Mas Cristiano, quando eu falo, vocês tricolores são igual botafoguense, tá sacanagem, Botafogo é igual a América. Então você vê que até para os tricolores, quando chega essa coisa de número de torcida, ser comparado com o botafoguense, para eles não é uma coisa muito elogiosa. Nogueira? Não, né? Não é não. Como hoje nós vamos falar sobre pesquisas, todas as últimas pesquisas, o Fluminense não chega perto do Botafogo. O Fluminense no Brasil fica atrás do Botafogo para em torcida. Vou pegar o gancho de pesquisa para falar sobre isso. Essa pesquisa se refere entre os Fluminenses, né, do estado do Rio, né? Brasil. Não, estou falando que o Cristiano, quando fala isso, quero crer, se refira ao estado do Rio. Essa pesquisa foi feita em General Severiano? Estou brincando com os senhores. Passei. Vocês já deram de graça lendo de feitas para eles.
Jogou no Fluminense, vocês deram de graça no Botafogo. De presente. Deram de graça Didi depois. Didi também é. E ele não aceitou entrar para entrar nesse serviço, né? E era negro. Brincadeira, né? Botafogo e brilhou no Botafogo. Mas enfim. Começar pelo começo. Vou começar pela ordem alfabética, depois vou inverter ela. Como é que vocês viram, começando por Alexandre, a eleição a deputado, né? A deputados federal e estadual, onde Campos e o Norte Fluminense não elegeram um federal, o Noroeste elegeu um, né? Murilo Gouveia, filho do prefeito Alfredão de Itaperuna, mas elegemos 6 estaduais de Campos. Já era esperado Bruno Dauari, Rodrigo Bacelar, também, como dissemos aqui várias vezes antes da eleição, Nogueira, que depois desses dois, Thiago Rangel, vereador, era o favorito, se elegeu também. Carla Machado, de São João da Barra, Chico Machado, de Macaé, Jair Bittencourt, de Itaperuna. Como é que vocês viram? Bom dia, Alexandre. Bom dia. Minha câmera travou para vocês? Travou. Tava tudo tão bem. Não é o que eu fiz agora. Bom dia, bom dia. Primeiro peço desculpas que eu estou bastante gripado. A voz não é de quem não dormiu, não. É de quem realmente está muito gripado. Vamos lá, assim, o deputado federal Campos não eleger nenhum, para mim não foi nenhuma surpresa. No problema com a câmera aqui. Problema que surgiu agora. Não foi nenhuma surpresa. Eu penso que nós estamos verdadeiramente carentes de uma grande liderança individual, assim, não digo nem partidária, um grande nome, como a gente já teve em algumas oportunidades, talvez o último, eu acho que em nível nacional foi Garotinho, tentando acertar aqui o lance da câmera aqui. Tá. Eu acho que o último foi Garotinho, penso eu, como liderança em nível nacional. Eu acho que a gente não tem uma expressão forte para ter tranquilidade para se eleger deputado federal. Então não é surpresa nenhuma para mim, não. Tá? Os mais votados, acho que são jovens, né? Que estão começando, apesar de já terem tentado mais de uma vez, mas estão começando a carreira agora, mas não se consolidaram em Campos como liderança, na minha opinião. Não existe. Eu vejo grandes feitos para você poder carimbar e dizer que mereceriam estar eleitos, né? Pegam muito mais por herança dos pais ou algo parecido. Até falando de Arnaldo também, que chegou a deputado federal, eu acho que foi uma liderança, não a nível nacional, mas ele poderia, né, estar consolidado na região para se eleger. E são vários tentando, então o voto ele é dividido, e por essa razão eu acho que se não mudar, se continuar, se não houver uma mobilização em torno de um ou dois nomes apenas, uma mobilização mais forte, a gente vai continuar sem ter representantes. E a Câmara dos Deputados, por excelência, é a representante dos municípios, né? Ela tenta expressar essa diversidade dos municípios. Enquanto o Senado representa os estados, a Câmara representa mais fortemente os municípios, né? Ou as regiões metropolitanas. Assim sempre foi pensado você ter duas câmaras, né? Uma Câmara baixa e uma Câmara alta. E aí, no ponto de vista da Câmara Baixa, a gente não tem nenhum tipo de representatividade da região, né? Apenas os deputados de Itaperuna, que é muito ruim. E aí eu acredito isso realmente a falta de um nome de peso, realmente, né? Depois Garotinho. E em relação ao deputado estadual, eu acho que, ao contrário, o Campos tem uma boa base dentro do estado, a família Bacelar com o apoio do Cláudio Castro, Garotinho sempre com a força dele, não só na região, mas na Baixada. E Carla, eu acho que Carla, ela é uma liderança regional. Acho que ela tinha, sempre acreditei na vitória dela como liderança regional. E como a gente tem muita gente próxima do Cláudio Castro e a velha corrente política de Garotinho, aí já era bastante previsível que fizéssemos um número interessante de deputados estaduais. Baixo? Vamos lá, mais uma vez cumprimentando, minha primeira fala agora de forma mais específica.
Minha avaliação, começando aqui no cenário local, né, regional, é que em termos de deputado federal, eu só quero fazer um destaque, existe uma grande possibilidade do Caio assumir a cadeira, mas uma cadeira que não será dele. Ele ficou como terceiro suplente, salvo engano, com muitos secretários à frente dele, que possivelmente serão chamados ou para o governo do estado ou para o município do Rio de Janeiro, mas que representa de fato uma derrota para a nossa região não ter um deputado federal eleito. E aí, já até fazendo um pouco de análise nacional, um fenômeno que foi visto já desde 2018 e se consolidou um pouco nessa eleição, a quantidade de votos de pessoas de fora aqui na nossa cidade. Um colégio eleitoral muito grande e que teve muito voto de pessoas de fora, talvez atraído por essa polarização que nós vivemos a nível nacional. Se a gente até pegar mesmo o gancho dos mais bem votados para deputado federal, tirando ali a Daniela do Vaguinho, que tem uma peculiaridade, mas a gente vê de um lado o Pazuello, do outro lado a Thalília Petroni, que representam justamente essa bipolaridade. Então, eu acredito que essa seja uma justificativa, mas como o Carlos Alexandre falou, e eu concordo, falta, de fato, uma figura que tenha essa representatividade, que seja um nome que consiga ter um grupo político e que esteja à frente. E aí eu não estou falando de poucos votos, estou falando mesmo de como foi lá atrás, de um candidato a deputado federal que consiga em Campos ter 100 mil votos, ter 80 mil votos, 70 mil votos. Então, hoje isso nós não temos. Já como deputado estadual, fica aqui meu destaque, o que ocorreu com o Bruno Dauari, uma votação muito expressiva em Campos, talvez capitaneada por uma intensidade de apoio pelo governo municipal. Não houve mais de um candidato apoiado pelo governo municipal, então não houve essa divisão de votos. Então, ele fez uma votação muito expressiva na cidade, seguido do Rodrigo Bacelar, e, embora tenha tido menos votos, ele, se for a nível estadual, está lá postulando, brigando, não sabemos o que vai acontecer, mas para uma presidência da Alerj. Existe essa possibilidade, embora ele não tenha sido mais votado, ainda se cogita o nome dele para a Alerj. Então, acho que a nossa região ganhou muito a nível, também trazendo destaque de Carla Machado, o Thiago, entre outros. Nós ganhamos muito a nível de Alerj, representatividade estadual, mas, de fato, ficamos órfãos quando a gente fala de governo, de deputado federal e representatividade a nível nacional. Carlos Alexandre eu não estou vendo, ele saiu? Acho que ele caiu e voltou. Acho que ele saiu aqui. Eu precisei sair para corrigir a câmera. Beleza. Ok. Vamos lá, agora eu vou inverter a ordem alfabética, vou começar por você, Fábio. Você é um governador. Falei aqui na sexta-feira, antes da eleição, no dia 30, 31. Foi dia 30? O áudio, Nogueira? Sim. Nogueira, Perdão, o áudio. dia 30. Foi dia 30. Dia 30. Perdão. Sexta-feira, fizemos aqui uma conversa de projeções para as urnas do primeiro turno. E eu falei que no início expante, não é tendência que a pesquisa mostra, mas ninguém se expõe que na segunda-feira nós estivemos falando aqui do segundo turno entre Lula e Bolsonaro e de Cláudio Castro ali no primeiro turno. Apareceu na sexta-feira anterior. Porque, embora não fosse a tendência, tinha muito voto. A eleição presidencial estava muito cristalizada como está agora. A governador, você tinha uma tendência clara, que era de Castro, mas você tinha muito voto solto ainda, que você nunca teve para presidente. Mas esses votos seguiram essa tendência dominante, né, e foram para Castro e definiram a eleição no primeiro turno. Então, eu queria que vocês comentassem essa vitória de Castro em primeiro turno. Ele consegue ser aliado dos dois principais grupos políticos da cidade, que são ferrenhos opositores, os garotinhos dos Bacelar. E como falamos aqui em futebol, começamos falando de futebol, eu sei que vocês dois gostam de futebol, a pessoa que se botafoguense tem que gostar muito de futebol, senão não dá para manter a torcida. Falando sério, porque a eleição de Romário ao Senado também é apontada pelas pesquisas, né, como franco favorito,
ela traz uma certa, na minha análise pelo menos, não sei se vocês concordam, uma certa semelhança com a maneira dele de atuar enquanto jogador de futebol. O grande gênio que foi como atacante, né? Porque você tem, mal comparando, você tem o lateral direito e o zagueiro direito divididos brigando entre si. Clarissa e Daniel Silveira. Na esquerda você tem o zagueiro esquerdo e o lateral esquerdo brigando entre si. Siciliano e Molon. Baixinho, chegou lá, bola na rede. Então eu queria que vocês comentassem essas duas eleições, se vocês concordam ou discordam dessa analogia e por quê. Agora, Fábio. Bom, eu concordo com a analogia, sim. Assim, não tem como negar que o trabalho feito, botando assim, em primeiro lugar pelo Castro, foi perfeito no campo da política, juntar, de fato, dois grupos separados em um município com colégio eleitoral muito grande, foi de uma habilidade política muito alta. Ele conseguiu fazer com que isso desse certo. Eu não posso negar, Aloysio, Cláudio, que o governo do Estado ele foi impulsionado pela venda da SEDAI, conseguiu equilibrar as contas, a parte financeira, e com isso, só que aí vem o meu elogio, ele conseguiu utilizar de uma forma correta. Ele foi nos pontos nevrálgicos, naquilo que estava ocorrendo de errado, ele foi naquilo que a população mais estava esperando e conseguiu conquistar. E aí vem a necessidade dele fazer essa parceria com os prefeitos, e no caso aqui com o prefeito Vladimir, tendo ao lado dele um aliado que, por mais que fosse contra, e eu acho que o Bacelar também foi nesse ponto muito, muito frio e sereno, de entender que para um projeto maior havia essa necessidade. Então, o Cláudio Castro foi eleito, para mim, muito por conta disso. Não posso esquecer que eu estava lá na prefeitura, quando ele assumiu, teve aquela loucura lá envolvendo o governo Witzel, e ele assumiu. Ele foi muito bom a nível estadual em termos de diálogo, de conversa, para enfrentamento da pandemia. Tá? Isso foi um ponto interessante no governo dele. E depois ele veio numa sequência de obras, infraestrutura, que deram toda essa base para ele. O Romário, ele caminhou muito numa pauta, acredito eu, que foi muito bem vista. Os posicionamentos dele, no sentido, principalmente no que ele defende, de crianças com deficiência, valorização de família, mas ao mesmo tempo, ele se esquivava um pouco, ele se afastava um pouquinho do Bolsonaro. Tanto o Cláudio Castro, na verdade, quanto o Romário, eles conseguiram, com habilidade, estar juntos e, ao mesmo tempo, não conectarem tanto a imagem deles. Tanto é que, se colocarmos em termos de votação, ficou, de fato, separado. O Bolsonaro teve menos votos, proporcionalmente, do que o Cláudio Castro. Não entro aqui no aspecto senador, porque senador nós tivemos muitos candidatos. Mas, enfim, eu acho que o Cláudio Castro ele conseguiu essa vantagem como fruto do seu trabalho, bem feito, impulsionado pela parte financeira, e o Romário ele foi ali muito, muito bem em não pegar só o voto do radical. Ficou o voto do radical com o Daniel Silveira e ele ficou com o voto mais da população que pensou e raciocinou nesse sentido. Alexandre? Fica até sem graça eu falar, porque eu concordo com tudo, eu penso em tudo, meu diagnóstico é idêntico ao de Fábio. Vou tentar acrescentar alguma coisa, num tom um pouco mais ácido. O que aconteceu no Senado, assim, mais uma vez, a esquerda erra em rachar os seus votos no que se refere ao Senado, pensando em disputas internas, em vez de pensar melhor que, na hipótese de Lula vencer, né, ter um aliado no Senado. Então, dividir o voto entre o Molon e o Siciliano, talvez o erro maior tenha sido do Molon, que poderia ter continuado na Câmara e tentar o Siciliano, com o apoio que ele tem como presidente da Assembleia Legislativa, conseguir essa eleição. Então, isso favoreceu aquele candidato da direita menos saliente no que se refere à pauta moral, na minha opinião, menos radical, como o Fábio falou. Eu penso que o Daniel Silveira tinha um voto do tosco, do radical tosco, que acredita que aquele indivíduo possa ser alguma coisa em termos de Senado Federal. E a Clarissa
né, voto do grupo de garotinho, falta de quem se sensibilizava com aquela pauta ridícula dela, inconstitucional, inconcebível, que ela defendia no campo moral. Mas mesmo assim os dois conseguiram boa votação. E Romário? Romário foi discreto no que se refere no campo moral, defendeu pautas conservadoras de valorização da família sem radicalismo, né? Flertou com apoio a Bolsonaro sem subir, né, em palanque de discussão e de debates mais acirrados das pautas bolsonaristas, e conseguiu com isso pegar votos tanto de um lado quanto de outro em alguma medida. Ou seja, começaram a enxergar nele, além da figura emblemática que ele começaram a enxergar nele uma melhor via de representação no Senado, porque estava, não digo exatamente no meio do caminho das duas direções, não, bem mais à direita, mas sem nenhum tipo de radicalismo, sem ter que forçar uma barra para poder votar nele, não tinha que ter nenhum tipo de grande questionamento moral. Eu acho que com isso ele fez um golaço. Rapidamente, o Castro é o cara certo na hora certa. Eu repito, o Castro não era um político saliente, não era um político, digamos, que você prestasse atenção nele, mas ele vê o afastamento de Witzel, tem essa lacuna, tem orçamento, tem o dinheiro da SEDAI, faz os investimentos certos, busca os apoios certos, explora as lacunas, os buracos onde injetar recursos, ao passo que o Freixo, para mim, não é candidato à eleição majoritária, não vai ganhar nunca uma eleição majoritária sequer de prefeito, porque ele não tem perfil de administrador, de quem possa vir a ser o administrador. Agora o Castro vai ter que explicar no futuro essa verba do CEPERJ, tá? Isso não vai ficar, não pode ficar em branco, esquecido. Né? Alguma coisa tem que ser explicada sobre isso, porque são valores vultuosos e a destinação está muito bem clara. Isso aí pode ser um problema para ele. Desculpem. Vamos lá, vamos fazer uma transição aí das eleições no Estado para o município. A gente tem, eu sei que os senadores acompanham bem, Fábio foi secretário, várias partes do governo Rafael, Alexandre também acompanha bem a política local. Não é novidade para ninguém, isso aconteceu há algum tempo, né? As eleições, 2 anos, se intercalam, e as eleições para deputado, né? Isso pode alterar, pode ser Câmara, pode ser Alerj, mas as eleições para deputado, elas costumam ser encaradas pelos próprios grupos, né, políticos dominantes, como tubo de ensaio para a eleição municipal de 2 anos depois. Foi assim entre 2016 e 2020, perdão, entre 2018 e 2020, com a disputa particular de Marcão e Vladimir para a federal. Vladimir se elegeu, Marcão não, embora Marcão tenha sido mais votado em Campos que Vladimir. E foi assim que a situação do Marcão, inclusive, na analogia que o Fábio falou, lembra de Caio, né? Chegou a assumir a cadeira de alto nível ali, mas nunca teve grande projeção, porque você não tem, né? Você discordar do titular, o titular toma a sua cadeira, então nunca é um mandato independente, mas está sendo encarado assim novamente, o que foi entre 2018 e 2020, nessa eleição estadual, não na disputa entre os votos fluminenses todos, porque aí acho que ninguém apostaria que Bruno Dauari passaria, Rodrigo. Né? Rodrigo tendo ocupado a Segov, a projeção que ele ganhou no governo era mais que esperado. Né? Também capitaneando programas exitosos, como Segurança Presente, que não está só em Campos, está em vários municípios. Né? Era esperado que ele ficasse com a votação que teve, quase 100 mil votos. Uma bela votação. Mas em Campos, Vladimir conseguiu colocar Bruno Dauari bem à frente de Rodrigo. É preciso lembrar que Rodrigo, com toda a máquina, ficou à frente de Thiago Rangel, um vereador da base governista, um pouco mais de 5 mil votos. É muito pouca diferença. Como é que vocês veem isso como preâmbulo para 2024 e uma fase talvez intermediária aí, que vai ser agora mais recente, que é a eleição da mesa diretora
da Câmara. A gente tem essa questão que o Marquinhos foi eleito, anular a eleição, né? Ao que parece, até aqui, a oposição mantém a votação que deu ao Marquinhos, a oposição capturada por Rodrigo Bacelar, que deu ao Marquinhos, seu irmão, a vitória em 15 de fevereiro, ao que parece, está mantida essa maioria, e a eleição tem que ser marcada até dia 15 de dezembro. Se não for, vocês como juristas sabem melhor do que eu, assume o mais votado, o Casal do Neme, que tem que convocar na primeira sessão de 2023 a eleição. Né? Ele é obrigado a fazer isso. Desculpa a digressão um pouco longa, mas como é que vocês encaram? Começa agora para o Alexandre. Então, esse Fábio vai concordar comigo, ele conhece bem mais os meandros da política local, mas vamos lá. Eu acho o Vladimir muito mais low profile do que qualquer outro da família dele. E sob a perspectiva de ser mais low profile, de ser mais suave, de ser mais conciliador, eu acho que ele tem a capacidade de, nesse momento, digamos assim, em que o pai dele não é mais, eu não considero, já considerei, mas não considero mais uma liderança forte local, tá? Não considero. Eu acho que o Vladimir é a nova liderança da família, principalmente por esse estilo dele menos saliente, no sentido de menos brigão, mais conciliador, um estilo realmente mais low profile. E eu acho que isso ele consegue puxar em torno dele diferentes direções de voto, e eu acho que isso se refletiu na eleição do Bruno Dauari, né? E acho que isso vai ter futuro para ele, vai ter repercussão para ele numa eventual tentativa de reeleição. Ou seja, eu gosto muito mais do estilo de Vladimir do que de qualquer outro da família dele. Então, a Clarice está pressionando ele para ele se posicionar. Que é isso? Pressionar? Ela é quem para pressionar o atual prefeito? Se o estilo dele, conciliador, pode render frutos para o município, tanto se um ganhar quanto o outro, numa eleição que está tão dividida, né? Ou seja, não vejo por que ele ter que subir declaradamente em palanque em lugar nenhum. Estou adiantando a minha posição sobre isso. É pensar no grupo, pensar nela, pensar no pessoal, e não pensar em Campos. Então não está na hora de pegar. E eu acho que esse estilo dele mais conciliador é muito bem-vindo e digno de aplauso. Em relação à mesa diretora, eu acho que a oposição ela não vai abrir mão, né, de buscar colocar alguém dela. Não sou lá daqueles que sou muito contra você ter uma Câmara de Vereadores com direção contrária e maioria contrária ao do prefeito. Eu acho que isso faz parte da separação de poderes e da democracia com divisão de poderes, né, de poderes separados. Acho isso muito interessante. Mas acho que isso é menos prejudicial a um governo Vladimir, como eu disse, um governo que busca um pouco mais de conciliação do que outros de mesma origem. Não sei se o Fábio concorda comigo com esse estilo do Vladimir. Eu acho que isso pode atrair acordos, ajustes, mesmo num cenário. Claro que isso vai endurecer na medida que se aproximar do pleito de 2024. Isso é natural, eu acho que em qualquer cenário isso aconteceria. Mas enquanto todos estiverem pensando em termos de Campos, no primeiro momento, eu acho que o estilo de Vladimir ele causa menos ruído, ainda que ele tenha uma oposição liderando a Câmara. Fábio? Bom, vamos lá. Primeiro destaque é dizer, não posso deixar de falar, que nessa corrida para 2024 o Vladimir saiu na frente. Em contexto, quando você tem Dauari, o candidato de Vladimir, fazendo 47 mil votos, e Bacelar fazendo 27 mil votos, e o Thiago Rangel fazendo 22, a gente já está falando aí que o Vladimir está sim à frente. Mas aí a gente tem que buscar a explicação de qual foi o motivo dessa votação. Eu tenho, assim, algumas análises minhas, pessoais, no sentido de entender o que ocorreu. Primeiro ponto em relação a Bacelar, de fato, eu esperava mais votos dele. Mas se a gente parar para analisar, Rodrigo Bacelar ele não fez campanha em Campos. Ele deixou a sua família, né, o seu irmão, seu pai, junto a seus vereadores, a sua equipe, fazendo a campanha por ele. Ele veio muito pouco
a Campos. Esse é um primeiro detalhe que eu cito. Além disso, eu vejo que ele permitiu que muita gente do grupo dele estivesse com outros candidatos, porque ele estava em uma situação um pouco confortável. Ele já tinha, eu não vou dizer isso, mas a gente pode, ele não iria dizer isso, perdão, mas a gente pode dizer que ele tinha uma certeza de votação, de eleição, que ele iria se sagrar vencedor nas eleições. Então, ali ele brigava por fazer uma boa votação para manter que ele postulasse a presidência da Alerj. Ao passo que, uma análise do voto de Bruno Dauari, eu atrelo alguns fatores. Primeiro, eu já antecipei que é essa dedicação única e exclusiva do Vladimir, da prefeitura, à candidatura do Bruno. Isso faz uma diferença tremenda. Obviamente que eu não vou comparar, mas se a gente fizer uma direção lá para 2018, quando Vladimir veio candidato a deputado federal, se somarmos os votos dele em Campos, se não me engano, 39 mil e alguma coisa, mais os da Clarissa, 15 mil e alguma coisa, a gente já começa a entender o motivo da votação do Bruno. A gente não está muito longe de 2018 para ver que nessa construção a gente pode estar ali falando dos mesmos votos, e ele com a máquina na mão. E vem o meu ponto final, que seria justamente ele com a máquina na mão, muito recheada por todas as intervenções do governo estadual, que para a maioria da população não consegue diferenciar o que é Cláudio Castro, o que é Rodrigo Bacelar, o que é Vladimir. No final, as pessoas acham, é o governo municipal fazendo, porque tem lá a marca do governo municipal. Tem lá o Vladimir colocando a sua inauguração, a sua imagem em todas as participações. Resta saber se o Cláudio Castro vai manter pelos próximos 2 anos esses investimentos em Campos, sabendo que ele, e aí pode talvez começar uma ruptura a nível estadual entre Bacelar e Vladimir, para entender ali o que eles querem para 2024. Mas, sem dúvida, o Vladimir saiu na frente. Nogueira, eu posso fazer só uma pergunta complementar? Dá tempo? Por favor, vamos lá. Sim. Pode ser? Pode ser. Vou falar português claro. Aqui, português claro. Fábio teve no governo, os 4 anos no governo Rafael, sabe como é que a coisa funciona de fato. A oposição, todos os retratos que você tem na oposição, todos eles, da bancada da oposição, são retratos de muita coesão. É o retrato formal, é o retrato que você tem nos bastidores, é de muita coesão. Agora, quem citou, você perde, foi Carlos Alexandre, não foi? Vamos falar português, claro. A máquina do CEPERJ, até por pressão de investigação do Ministério Público, da imprensa, parou de moer. E nós temos aí quase toda a bancada da oposição com prepostos que estavam recebendo aqui a agência do Bradesco em Campos. Foi revelado pela mídia nacional, né? A máquina dos RPAs continua moendo. Isso pode fazer diferença nessa eleição da mesa? Fábio? Por mim, eu acredito que sim, pode. Só que não tem muito tempo para isso. Eu acho que pode ter um reflexo para as eleições de 2024. Mas para a eleição da mesa, eu acho que não. Está muito perto. Os compromissos, de certa forma, eles estão mantidos. Como você bem falou, até então o cenário não modificou. Obviamente que todo mundo tenho certeza que o Vladimir vai procurar, vai tentar conversar com pessoas que hoje votam contra, assim como o Rodrigo, eu tenho certeza que vai tentar outras pessoas que ainda estão na base governista. Então, ainda tem muita coisa para rolar, mas eu acho que a CEPERJ versus RPA não influenciam para essa eleição que vai ser no mais tardar na primeira sessão de 2023. Alexandre? Assim, eu discordo levemente do Fábio. Assim, primeiramente, sem processo encerrado, eu não considero ninguém aqui em Campos culpado, nenhum dos vereadores. Houve citações, o que não necessariamente é um nexo direto, imediato, de que estaria havendo um financiamento indireto. Eu não vou chegar a esse ponto. Mas se isso for comprovado, se isso é um fato, se isso for verdade, eu acho que pode influenciar sim. Entendeu? Porque, na realidade,
se isso realmente aconteceu, ele tinha um motivo, esse financiamento. Isso tinha uma certa influência. E aí o vereador pode projetar para o futuro. Olha, eu preciso desse apoio. Se eu não vou ter mais apoio do Estado para meus projetos, eu preciso do apoio do governo municipal para os meus projetos. Senão eu não vou conseguir mobilizar a minha base eleitoral. E aí realmente o vento pode mudar de direção. Eu acho que pode sim ter algum tipo de influência, aí, por mais que o tempo seja curto, mas ele também pode fazer um prognóstico para o futuro. Se ele realmente estiver convencido de que ele vai perder o apoio financeiro de um lado, ele vai projetar os seus próximos 2 anos. Eu acho que isso seria uma escolha racional por parte dele, de análise de custo-benefício. Nogueira, antes de acabar o bloco, encerrar o bloco, só registrar alguns comentários aqui. Sim. Marco Antônio Moreira, jornalista, coloca aqui: bom dia a todos, especial meu amigo ruxido flamenguista Carlos Alexandre. Vulgo Chiru, vem besteira. E tem aqui também José Roberto Batista. Sou de Colatina, Espírito Santo, estou morando em Cabo Frio, Jardim Esperança. Dá um bom dia aí para mim. Tá dado bom dia, José Roberto. Obrigado pela audiência. E ele fala aqui depois, ó, saudações rubro-negras. Pai. Bom, agora... A cara de Carlos Alexandre é o melhor. Rapaz, à noite eu tava dormindo, não vi o jogo. Confesso a vocês que o celular, rapaz, parecia... Os fogos já tinham até acabado. Mas o meu celular continuava. Até padre estava mandando meme para mim do Flamengo. Olha, um espetáculo. Padre Marcos. Agora porque tá todo mundo dormindo ainda de ressaca, né? Agora Você vai ser de férias quando, Nogueira? Dia 7? Dia 5. Dia 5? É um sábado, né? É um sábado. Eu falei com o Arnaldo ontem. Eu vou dar uma descansada também depois de eleição e Copa. Uhum. Entre eleição e Copa, vou dar um tempo no Rio. Até porque, se o Bolsonaro ganhar, quem vai ter que fazer com o Marco Antônio é Arnaldo. Aí Arnaldo vai ficar com a mesma cara de tacho que tá lixando aqui quando fala do Flamengo. Eu vou correr. Não correr. Pô, muito bom. Gente, são 8h05, você está acompanhando aí o Folha no Ar. A gente faz uma pausa rápida e peço licença ao Carlos Alexandre, ao Aloísio e também ao Fábio e aos ouvintes que nos acompanham. Continue ligado, continue aí seguindo a gente aqui em nossas redes sociais. Voltamos em instantes, virando a chave e aí o debate para o campo nacional. Lula e Bolsonaro. Coisa está cada dia mais apertada, segundo aí as pesquisas. Vamos saber, né, o posicionamento de cada um daqui a pouco sobre os seus votos. Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. E o apoio é de Green Energia Solar. Uma rotina de cuidados inclui